Oi, pode entrar, fica à vontade. Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários. E aí, galera, esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco, sempre falando de fantasia, ficção científica e terror. E hoje nós vamos com aquele climinha de novo aqui, ó. Todo mundo cabelo loiro, Cosmos, cabelo loiro, mas não por causa do Super Saiyajin, mas sim porque todos aqui na vibe do Colombo, o Pato. Nós vamos falar hoje sobre Quack, o mangá da Draco do Kaji Pato. E aqui comigo, como sempre, eu sou aqui o Rafael Fernandes, editor e roteirista, e estou com o meu mestre mangaka, que é o... Sabe aqueles velhos que, pra curtir mangá e anime, aprenderam japonês? Eric Sama. Quando eu era jovem, não tinha mangá traduzido. Quando eu era jovem. Isso aí, pessoal. Eu sou o Eric Sama, editor da Editora Draco. Tô aqui mais um episódio de Imaginário. Leu mangá na pedra, né? Talhado na pedra. Sem entender nada. Eu lembro de ler mangás inteiros em japonês. Mangá sem coliforme. entender nada. Agora você lê em português também não entende nada. Bom, e nós estamos aqui com dois convidados, a gente, né? Sempre que a gente vai falar desse trabalho, não tem como separar eles, são inseparáveis, são aquelas gêmeas com a cabeça grudada. Max Andrade e o Kaji Pato. E aí, Kaji? Beleza, pessoal? Tudo bem? E aí, fala um pouquinho aí sobre você. O meu nome não é Kaji Pato. Você jura? Você jura? Peraí. Eu não estava preparado para essa revelação. Como assim? Mas tá no seu RG, cara. Enganou, fui enganado. Logo Meu no mundo começo. caiu. Meu nome é Carlos, na verdade. Ele tem muito muita bom, dificuldade de falar o próprio nome dele. É igual o Meu nome é John. Carlos. Meu nome é Carl. E o Kaji foi um apelido que eu mesmo inventei, cansado de sofrer bullying na escola. Autista demais, menino. Não, eu cansado de sofrer bullying na escola e inventei um apelido pra mim. Algo me disse que não deu certo. Pensava que era por causa do Evangelho, mano. Não, é porque eu era zoado na escola. E o pato foi porque daí eu falei, já tô sendo zoado, vamos ser mais zoado ainda, botar um pato aí, né? E eu faço mangá no Brasil, né? Pra reforçar que eu sou otário mesmo, né? Eu acho que sofrer bullying da escola é muito menos otário do que isso. Pra mostrar que você é um verdadeiro enfrentador de desafios. Exatamente, eu transgrido a realidade transcendental. Você aqui. quebra os padrões. E eu faço um mangá, uma série, né, chamada Quack, que tá indo pro 5º volume agora, e vamos pedir aí pra Deus, pro universo, ou pro capeta também, que eu viva bastante pra fazer essa série até o final. Pode falar, o que você precisa? O louco quer pedir pro capeta? E eu louco... Falta aqui então o Max, pra quem não ouviu o episódio sobre Tools Challenge, que tá aí, eu não sei que número é episódio, mas você vai ouvir. Fala um pouquinho sobre quem você é, pra onde vai. Eu sou o Max, diferente dos outros autores de Max mangá. do quê? Max do quê? Max Andrade. Aê. Max Cavaleira. Diferente dos outros autores de mangá da Draco, esse é meu nome. Inclusive, era o que menos pareceria também. Eu não me chamo Maximiliano, Maxwell, meu nome é Max. A gente tem o Kaji Pato e tem o John, que de repente você descobre que ele chama William. É meio complicado nessa situação. Mas é isso, eu sou o autor de Tools Challenge. Olhou pra mim, olhar de penitência do Kaji. É o programa dele, cara. Ele quer me esbagaçar, Vou bagaçar seus round. Ó, e é isso, eu sou o autor do Tools, escutem o episódio do Tools Challenge. E agora a gente tá aqui pra comentar o meu mangá nacional favorito, Quack. Olha só que É história. morde a sopra, né? Você viu, né? Eu achei que começou com muita zoeira esse episódio, né? Mas é porque Quack é um mangá de zoeira? É por isso? Não, é super sério o mangá. Fala sobre questões políticas avançadas, religião e Nietzsche, E cuecas sujas. E cueca suja. Mas olha, de onde surgiu esse mundo de Quack? Qual que é a vibe? Foi assim, já veio pronto? Como é que tá? Quais são suas referências? Nossa. Então, na verdade, o Quack, ele vem de uma frustração, né? Como acho que tudo que eu faço de bom na vida vem de uma frustração. Ainda bem que você não é pai ainda, porque você falou que tudo que você faz vem de uma frustração. É. Ia ser foda. Ainda bem que eu não Se sou seu- otário, Se seu né? filho tivesse Ih, aí os caras vão escutando. sair na mão. Parou. É mangá de porrada? Mas os mangaká da porrada também?
Então, eu tinha feito uma história para um concurso da Shonen Jump. Inclusive o Max também, a gente participou na época, a gente era muito engajado. E na época eu fiz um mangá que eu não ganhei, claro, senão não estaria aqui, estaria... Brincadeira. Isso aqui é o plano B, mano. Brincadeira. Não, o plano B era o Henshin Mangá. A gente é o plano Z. Opa, corta ou não corta? É o plano D de Draco. Então, aí eu não fiquei feliz com o resultado. Não pelo resultado do concurso, mas com o resultado da obra, né? Eu achei que eu tinha muito a evoluir. Entrei numa crise, eu falei, pô, tô com 24 anos e fazendo tudo esculachado, tudo mal feito. E aí foi aí que eu fui participar da Henshin Mangá, muito mais pra provar pra mim mesmo que eu poderia criar. E aí eu foquei em criar 2 personagens que eu me apaixonasse. E de começo ia ser uma história falando sobre os signos do Zodíaco e que o Pato ia ser um dos signos do Zodíaco pra disputar das 12 casas do Zodíaco. Ah, tipo Sensei. Tipo isso, tipo Dragon Ball. Muito original sua ideia. Que bom que o meu mangá fala sobre bullying, né? E o Max hoje ele tá fazendo o papel do Colombo, né, cara? Total. Nem tinha percebido. Que é o pato escroto que escrotiza o Baltazar, que é o protagonista, né? É isso mesmo. Então daí surgiram os 2 personagens. Eu não tinha muita certeza de como ia ser a história, mas fui vencedora do BMA. E até que o Rafa me encontrou, conversou comigo. A gente fez um evento juntos, lembra? Fez, Brasil evento, Comic Con. Brasil Comic Con. E o que é o BMA? O BMA é o Brasil Manga Awards, se você não sabe, né? Eu não sabia. Por isso você não tentou, né? Eu não tentei. E ele é um concurso de nível nacional que foi feito, acho que 3 vezes pela JBC, né? E teve bastante polêmica na época. Eu acho que é interessante falar isso porque faz parte do contexto. Teve bastante polêmica porque na primeira versão do concurso eles não deram premiação nenhuma. Era só publicação e pronto. E eu, desde o início, eu tava nessa e falei, não, eu acho que isso vai dar uma repercussão, vai me dar certa visibilidade. Talvez apareça algo bom depois disso. E apareceu a Draco, o Rafa falou, acredito nos seus personagens, vamos fazer uma coisa legal. E graças a Draco agora o Quack foi orientado e tá indo pro 5º volume, eu acho que de uma qualidade boa. Já saiu o 5º, pô. Vamos falar. Já saiu. Tá indo Na verdade, se pensar, tem até um 6º volume, que é aquela história fechadinha lá, o Patadas Voadoras. Exatamente. Tem a Patadas Voadoras, que é o volume 0, né? Que falamos, né? Quack 0, né? É o Quack 0. É porque ele conta a origem, né? Meio que do bullying na vida dos 2 personagens. Isso. E mais pra frente eu queria fazer algumas sketches, alguns one-shots falando das aventuras deles quando eles eram crianças e tudo mais. Mas eu tô focando agora mais na série mesmo. Faz que nem o Max, depois que termina, faz um caça-níquel. Manda as outras pessoas fazerem. Isso. Ô, Kaji, o Patadas Voadoras, então, passa quanto tempo antes da série principal, que tá nos volumes? Eu tenho isso nas planilhas. Ah, não, tudo bem, mas ele passa assim, alguns anos atrás, quando o Baltazar era criança. Eu acho isso? que passa uns 12 anos mais ou menos, porque no Patadas o Baltazar ele tem 14 anos. E aí no atual o Baltazar tem mais ou menos 26. 26 daquele jeito? Rapaz, imagina que aquilo representa o autor, cara. Essa risada foi maldosa, velho. É o Sam aqui, é o Sam. É o Sam. Agora eu tô rindo. Que maldito, É só bullying esse programa aqui, ó. Eu só tô dando risada. Não é só eu que tô fazendo Colombo. Tem 2 Colombos aqui, falta só o Rafael O virar. personagem dele não é pra superar o bullying? Então ele tem que receber material Tem pra que ser produzir. forte, é verdade. Tem que ser forte. Tem que ser Vamos parar de zoeira, falar de coisa séria aqui. O Quack, ele tem uma coisa sobre as energias astrais, tem toda uma coisa espiritual bem interessante. Como é que é isso daí, cara? Conta um pouquinho desses universos. A gente tem vários planetas, tem vários sóis e tal. Puxa, será que dá pra falar o subtexto do Nós Quack? estamos esperando aqui. Então, beleza. Quack, ele é feito baseado numa mitologia esotérica da constelação de Capela, que é uma constelação que dizem que os espíritos que vieram para a Terra vieram de lá, e aí teve um apocalipse lá, e dizem também que aconteceu o mesmo aqui com os Atlantes aqui, que foram para outro lugar. Pique cientologia, é isso? Não sei, cara. Eu sei que eu li antroposofia, uma Misturado, né? Com a inclusive, mistura, né? dizem que nessa constelação tem 9 sóis, né? Nesse sistema solar tem 9 sóis e 2 são visíveis.
Se vocês perceberem, por isso que no Quack são 2 sóis. Eu lembro que tem mais de um sol no céu. Assim. Tem 2 luas e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito curiosa por questões de religiosidade, essas coisas assim. Talvez por ter essa ansiedade, de ter essa inquietação de não saber o que vem depois da vida, assim. É uma coisa que é sofrível, mas ao mesmo tempo vem como um combustível da minha inspiração, assim. Mais ou menos isso. Olha só quem diria que tinha alguma coisa ali dentro. Profundo, bonito. Impressionante. Mas tem uma questão também do xamanismo, né? Porque tem a questão da ligação com os animais, né? Com familiar, assim. Com certeza. Dentre as coisas que eu pesquisei, tem xamanismo. Inclusive, eu jogo tarô xamânico, né? Uma pessoa que me introduziu bastante tarô, falou bastante pra mim, foi o Rafa. E aí eu fui pesquisar e tal. Daí um dia eu encontrei um livro de tarô xamânico, que daí eu comecei a jogar. E às vezes eu jogo pra ver, pra me orientar um pouco, assim, né? Legal. É que tem a ver com o seu trabalho, não é? Então. E eu gosto muito do Quack, ele também tem esse esquema de pareamento, de sempre pares, sempre pessoas se relacionando, o pato e o humano. Aí você tem 2 luas, 2 sóis. Aí agora, nesse volume 5, tá sendo introduzido os caçadores e os humus, né? Que são, vocês vão ver, são sempre pares, assim. Eu gosto muito dessa coisa de... polaridades aí. Muito inspirado na saga Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Philip Pullman, eu acho que é. Que é a Bússola de Ouro, a Faca da hora esse material. Nossa, eu li, até arrepia. Que pena aquele filme, né? Que a Bússola Dourada é basicamente um Senhor dos Anéis ateu. É muito bom. É o Nárnia ateu. Ai, que triste. Você diminuiu muito o trabalho do cara da Bússola Dourada. Não, mas é porque é exatamente a mesma equivalência. Eu odeio Nárnia. Mas é a equivalência. Você gosta de Nárnia? Desculpa aí. Mas é a mesma equivalência. Exatamente, até pela quantidade de referência ateísta e religiosa, né? Digamos que o Senhor dos Anéis é mais light. Eu acho que ele é pagão. Ele é menos direto, né? Eu pensei no Baltazar e no Colombo exatamente desse jeito, né? O Baltazar é humano e o Colombo o dimo dele. Ixi, então você tem que ler o Jung. É? Sim. Eu pesquisei pouco sobre Jung ainda. É legal, só tô falando pra... Já tô editando você. Já tô editando. O cara não consegue... Desculpa! Ele só não me editou no meu programa porque eu já terminei o mangá. Não, mas eu já perguntei dos próximos. Tá editando também. Tá cobrando prazo. Já falei o The Hype, que tô esperando lá, tá o e-mail já no seu conta. Acabei de mandar, ó. Apesar de ser um mangá de comédia e de aventura, por ser um mangá de comédia e aventura, tem uma questão que a gente tá vivendo. Eu fui editor da Mad por um tempão e durante esses 10 anos aí, desde que eu comecei lá em 2008 até hoje, o que a gente pensa do que é qualidade no humor mudou muito. Não porque você tá proibido de fazer, mas sim porque você tem que fazer de uma forma mais inteligente. Você tem que encontrar caminhos mais complexos pra fazer. Qual que é a dificuldade de fazer um mangá de comédia sem soar babaca? Primeiro, eu não falaria sobre a dificuldade, mas eu falaria sobre a consciência do humor. Muitas vezes, nós humoristas, a gente tem que ir até o limite. E quando a gente vai até o limite, a gente acaba tocando em alguns assuntos um pouco frágeis. E aí, entre esses assuntos, vai em todas as minorias, causas, a gente tem que ter um cuidado com isso. Inclusive, o Rafa e o Eric foram pessoas que me ajudaram muito nisso, porque eu era uma pessoa que tinha muito pouca consciência disso. Eu já fiz muita merda nisso, por isso que eu tava te ajudando. Então, tem muita coisa da qual eu me arrependo, que eu acho que a forma de eu me desculpar é ajudando e fazendo coisas que não sejam assim. Não, com certeza. E, inclusive, no começo eu não concordava muito, mas depois, inclusive, no programa que a gente teve aqui com o Max, ele falou do trabalho com o Emicida e tudo mais. Até, tipo assim, quando eu conheci o trabalho do Emicida, eu percebi, porra, a causa negra agora é mais profunda do que eu achava. Sim. Então, toda vez que você entra numa causa e percebe o quão profundo é o sofrimento daquelas pessoas, tudo, você trata um pouco mais respeito. E o humor é um negócio muito, muito nebuloso. Você não sabe quando tem graça, quando não tem. Então, como é uma série, eu busco sempre o ridículo, a autodepreciação, né? Como vocês veem aqui, esse programa. Humor, né? O próprio personagem, meio que você brinca com coisas suas, usando nele, vai que vai. Isso, eu gosto de ver até onde o personagem... Eu consigo fazer um personagem ridículo, soar épico, mas ridículo ao mesmo tempo. Então eu gosto disso. Eu acho que o humor do Quack, ele é eu tentando chegar nisso. Muitas vezes não consigo, mas é isso. Massa, Você tem até um quadrinho que você fez pra Pablo Vittar. Exatamente. Como é que foi essa história aí? Então, a Multishow, ela ia gravar esse programa da Fernandinha com o Pablo Vittar. E aí eles precisavam de um desenhista. E me chamaram, né? Falaram, a gente... Inclusive pelo Quack, né? A gente pesquisou mangá brasileiro e a gente viu que você fazia e você era um bom artista, tudo mais. Eles usaram uns termos lá que eu não vou saber repetir agora. Artista? Artista. Mangá é arte? Será que é arte?
Só um detalhe sobre curiosidade sobre esse programa. Esse convite foi feito quando eu e o Caio estávamos conversando no Skype, no Hangouts, e Pablo Vittar foi minha bichete na faculdade de design lá em Uberlândia. Caramba! Tá zoando. Então foi uma interligação fala que foi bem você que doida. indicou, Bem vai, doida. fala que você deu uma mão. Você já tá pedindo crédito Não, já. não, e pior que não, foi tipo Tudo totalmente de bom que aleatório. aconteceu pra você foi por Foi minha graças causa. a mim. Você vai me chamar de padrinho. Foi graças a mim. Pelo contrário, né? Eu tô aqui nessa mesa aqui por causa do Kaji. Olha só, hein? E aí eu fui chamado e eles falaram pra eu fazer um mangá de 4 páginas. Eu falei, olha... Eu consigo fazer de 40. Max, enquanto a gente falou, eu fiz 20 páginas. Olha, eu O acho Max que... desenhou mais 3 agora, durante o programa. Eu falei assim, eu acho que fica melhor 8 páginas. E ao invés de a gente fazer uma coisa biográfica, vamos fazer uma coisa poética. Foi assim que saiu o mangá da Pablo Vittar, que foi entregue pra ela no programa da Fernandinha e tal. Ela até chorou no programa e eu fiquei muito feliz. E o propósito desse mangá, desde o início, um monte de pessoa falou, porque você não vende e tal, ia vender bastante. O propósito era realmente disponibilizar pro pessoal. Porque eu acredito que os meus mangás, apesar de eu não fazer parte de nenhuma minoria, não represento nenhuma minoria, Claro que você representa. Qual? Habitantes de Sorocaba, jogadores de Magic. Mangazeiro brasileiro. Manga otaku, mano. Não, mas sim, individualmente. mas aqui, você não é branco, só no Brasil que você é, cara. é verdade. Eu É sou que nem verdade. eu, o Eric Verdade, então não precisa cara. falar, Eric é negro. Eu sou... Eric é negro, você não é branco. Pensava que era branco, mas não sou, Sua cara. mãe te enganou. Exato. A gente- não é. No Brasil, a gente é tudo misturado. A gente tem Sim, muito... mas aí a gente é pardo. A gente tem muita mistura de E etnia. entender isso é perceber, poxa, então, quando você vai pra um lugar que as pessoas são mais brancas mesmo, que você vai ver a diferença. É, e você meu- vai entender. Meu pai é negro e minha mãe é branca. Sabe? Minha Só jogando, ó. namorada fala que eu sou negão. Ela brinca, porque ela é muito branquela. Sim. Ela é bem... Mas foi um trabalho muito legal. Inclusive, foi um trabalho legal porque antes disso, a gente falou dos limites do humor, né? Então, no primeiro capítulo do Quack, teve aquela coisa ficou meio ambígua, se tinha sido meio homofóbico o primeiro capítulo do Quack. E foi legal, foi como ao mesmo tempo uma redenção ou uma oportunidade de eu mostrar que eu tô nessa causa. Eu acho que é importante, entendeu? Não tô contra nenhuma dessas causas aí. Foi muito importante pra mim. E assim, acho que você é jovem e o que você tá fazendo expõe o seu aprendizado. Quem leu o primeiro volume de Quack e leu o último vê uma diferença muito grande do tratamento do tipo de personagem. Né? Por exemplo, no quinto volume nós já temos uma dupla de personagens que é inspirada nos nordestinos. Não sei necessariamente aquela galera meio Pernambuco, uma coisa assim. Eu que sou filho de pernambucano identifiquei dessa maneira. E aí tá super legal. Acho que quem for nordestino vai sacar algumas coisas ali. Soa bem mais natural. Acho que você tá se permitindo também pesquisar um pouco mais ou sacar algumas influências que você tem mais familiaridade do que outras. Mas eu achei que foi bem um ponto de virada pra você esse trabalho com a Pablo. Foi. Me fez questionar muita coisa em mim, né? Eu tô sempre tentando me questionar, me reinventar, pra não cair na arrogância de achar que eu sei tudo, né? No Quack também tem muito dessa coisa de autoajuda, de brincar com esses conceitos. E eu acho que tem a ver também com essa sua própria evolução, né? Com essas coisas que você tá vendo. Como é que é brincar com motivacional, com esses discursos que acabam sendo até banalizados aí pelo pessoal. Só que você coloca dentro de uma questão de que tem uma tiração de sarro, mas também tem uma coisa de motivar o personagem e levar ele adiante, sabe? Sim, o Quack, ele vem de acho que numa necessidade minha mesmo. Eu acho que eu sempre tô querendo falar coisas que eu preciso entender. Então, eu faço ensaios no Quack. Eu acho que é isso. Porque o Baltazar, como a gente falou mesmo no começo do programa, é um reflexo do autor. E é E o Max é o reflexo do Colombo. Inclusive na barriga, né, Max? Sem bullying. Agora, até Sem bullying. o próprio Kaji virou o Colombo do programa. Então, só falta o Rafa, que ele é o normal, o Colombo normal. Paga umas abdominais aí, Max. Aquele tá bonzinho, né? Todo personagem ruim do Kaji, eu acho que é pra mim. Eu leio e falo, esse aqui sou eu, certamente. Esse cara aqui, ele tá tentando dizer alguma coisa pra mim. Esse cara é folgado. Olha, no Quack eu não sei, mas no Tu Sayonara, o Rafa e o Wagner fizeram explicitamente um cara ruim que era você mesmo. Sim. O Baltazar, ele é reflexo de mim, até porque eu tinha uma autoimagem
imagem na minha infância muito ruim, né? E pela questão de eu ter um pai narcisista, uma pessoa que teve vários episódios de violência doméstica com a minha mãe e tudo mais. Hoje, graças a Deus, nem sei onde ele tá, graças a Deus, que fique longe, né? Inclusive acontece isso com o Baltazar também, né? Dele não querer ser como o pai dele. Inclusive, dos motivos de eu pegar esse pseudônimo, esse nome artístico pra mim, é a vergonha de ter o mesmo nome que meu pai, né? Eu sou Juninho, né? Júnior. Então sei lá, talvez o pessoal ache que é cagação de regra, ou tô tentando ensinar algo pra alguém, mas eu acho que Quack é só um ensaio mesmo. Eu fico ensaiando ideias e vendo como elas funcionam. E uma linguagem que eu conheço bastante é a linguagem da autoajuda, que é uma coisa que eu consumi muito numa época que eu tava em depressão, consumi muito a autoajuda. Eu acho que quem não leva Quack a sério vai começar a levar, porque esse programa é muito inspirador. Mostra que o Kaji tem uma trajetória muito dura, né? E, de certa forma, sem brincadeira, de certa forma ele traduz isso de uma forma bem humorada, brincando, tirando sarro de si mesmo. Eu acho que é um dos grandes segredos do Quack, né? E eu acho que interessante que a gente percebe que o nosso trabalho de mangá, muitas vezes ele não é levado a sério, e de certa forma ele não precisa ser mesmo, mas normalmente a pessoa acha que vai ler algo que vai mudar ela, que vai passar uma mensagem só quando nada contra, inclusive, um quadrinho autobiográfico, meio depressivo e tudo. Mas a gente coloca tudo isso também nas nossas paradas, né? E o Quack, como você falou, cara, é zoeira pra caralho, é toda hora o pato xingando o cara, e o desenho é divertido, mas toda boa obra tem um subtexto, e aí o leitor que se permitir aprender com aquilo vai ser recompensado, inclusive com o Quack. Bastante, né? Na minha visão como editor, percebendo, principalmente no trabalho de vocês dois aqui, eu acho que eles têm um sentido muito maior do que a diversão, mas não deixam de divertir. E esse é o mote principal pra gente aqui da Draco na hora de editar um quadrinho. Nosso objetivo é sempre trazer esse ponto da diversão e que em algum momento a pessoa vai ter contato com alguma coisa profunda ou algum conhecimento, ou vai questionar alguma coisa que ela faz ou vive, sem que isso seja forçado, sem que seja panfletário, até quando sabe? Então esse é um objetivo nosso, e ver que vocês têm isso já no cerne de vocês sempre aproximou esse trabalho do que a gente faz. Então, pra mim, o Quack e o Tools, entre outras obras, tem a cara da Draco. Quando eu vejo uma edição saindo, ou quando a gente começa a trabalhar, tem o Draco Spirit ali. Quando eu leio, quando eu tô editando, eu até direciono vocês pra esse caminho, tanto como a gente conversou no outro programa sobre a Laurinha, que eu tinha falado, olha, tá faltando alguma coisa para as mulheres se identificarem, pro brasileiro se identificar. E aí, no Quack, às vezes eu faço também, olha, esse bagulho aqui tá meio estranho, não sei o que e tal. A gente vai conversando e vai fazendo, e eu tenho muito orgulho dos meninos. É isso. Mas as melhores obras, elas falam da nossa própria realidade, né? Acho que o autor, ele só consegue se comunicar melhor quando ele tá falando dele mesmo, quando ele tá passando as coisas que ele passou. Eu acho que o leitor percebe isso. E a obra fica autêntica, a obra fica forte. Isso é essencial. É o que a gente busca mesmo no que a gente faz. Chorei aqui. Ficou triste, mano. Era com era programa de zoeira, mano. Começa a zoeira, mas é igual o Quack. Começa a zoeira. O bicho já pesou o bagulho, chegou meu pai, eu não quero ter o nome dele. Aí o cara, que é engraçado que exatamente... Meu braço, na verdade, Não, a gente pode descontrair. Eu posso contar uma história quando meu pai ficou bêbado e tentou cagar dentro da geladeira. Tem várias histórias, né? Sabe o que é engraçado? É que Isso que o cara... Aí pra eu mostrar que era meu pai, eu caguei sóbrio na geladeira. E eu caguei que nem pato. Eu caguei e mijei. Mas o Kaji não querer colocar o nome dele é exatamente o contrário do Mutarelli, né? Que não assina Lourenço Mutarelli Jr., porque ele quer deixar exatamente o nome do pai dele, né? Sim. E na verdade ele também foi agredido, mas depois a relação dele ficou boa, né? Aí já o Kaji fugiu do nome do pai pra não ficar o mesmo. E na história dele não se resolveu, né? Tá aí uma história que você vai viver ainda. Em andamento. Tempo. Bom, mudando aí um pouco o assunto, vamos lá. Você tem um traço e usa ferramentas da linguagem do mangá que eu considero, assim, muito impactantes e muito próximas dos quadrinhos japoneses. Quando eu quero mostrar pra alguém, tá alguém na mesa da Draco e eu quero mostrar, nossos mangás parecem mangá, eu abro um quadrinho seu e falo aqui, ó. Quase não dá pra ver que a onomatopeia tá em português. Quais são as ferramentas que alguém que quer aprender a fazer mangá, que não fique com aquela cara híbrida, meio fake mangá, lembra? Nos anos 90 tinha isso. Como é que você indicaria, olha, eu uso tal programa, quando eu uso tal estética? Algumas dicas aí pra galera. Copiei Dragon Ball. Brincadeira. E é isso aí, esse é o programa. E se não bastar, você copia o One Piece.
inspirei no Dragon Ball porque o traço ficou igual One Piece. Eu acho que a primeira coisa que o mangá tem de diferente é a narrativa. Antes de tudo, antes de o traço ser parecido com o japonês e tudo mais, ele precisa entender qual é o ritmo do mangá. Então, eu, tirando a brincadeira, mas eu copiei bastante no começo o Akira Toriyama do Dragon Ball mesmo. E acabei mesmo ficando parecido com One Piece. Mas conforme o tempo, eu fui adquirindo outras referências. Na questão do traço, é você ter uma noção do traço realista, desenhar tudo que você vê em volta e incorporar elementos dos mangás que você gosta. Ah, gosto do olho do Ishiro Oda, gosto da anatomia, não sei o que, e vai montando tipo um Frankenstein. Mas na questão da narrativa, a narrativa do mangá, cada mangá tem a sua narrativa. O mais importante do mangá é focar nas expressões. Nas expressões no que o personagem principal tá sentindo. Eu acho que quando um mangá é fake mangá, é quando ele não é fiel ao que o personagem tá sentindo. Então se o personagem tá chorando, faz ele chorando mesmo. Faz ele desabando. Tem até um amigo, que eu não vou citar ele aqui, ele falou, não gosto da narrativa do mangá porque tem muito close. E exageros, né? Muita gente reclama dos exageros. Exato. Aspas. Ele fala, tem muito close e isso é preguiçoso. Aí na época eu falei, não, é por causa da produção e tal. Mas hoje eu não falaria isso. Eu falo, tem close porque é o objetivo. É o rosto do personagem. É que nem novela. Na novela você tem um monte de close porque o importante é o leitor tá olhando ali. Ele, num diálogo você não precisa ter muito jogo de câmera, não sei o quê. Salvo alguns mangás. Mas o close eu acho que é se atentar a isso. É a conexão emocional que você tá construindo, né? Conexão emocional. Os japoneses foram muito certeiros quando eles encaixaram isso. E eu não diria que os japoneses são um povo frio. Talvez eles expressem de outro jeito, mas no mangá, na minha opinião, isso é só a minha opinião, é o estilo de quadrinho mais expressivo que existe. Na minha opinião. Eu respeito, mas... Não, acho que faz sentido o que você tá falando. Tanto que tudo tem expressão. A onomatopeia, ela passa um sentimento. Os traços de movimento passam um sentimento. A forma de construir o personagem até mesmo muda conforme o sentimento. Então você tem um personagem num traço realista, de repente ele aparece numa versão humor, assim, pra poder dar uma descontraída. Então tem coisas que às vezes a gente não vê em outros tipos de quadrinho e que vai até ser influenciado depois pelo mangá, né? Eu acho que quando o mangá absorveu o quadrinho norte-americano, Disney, aquela coisa toda ali do Toriyama, o cara tá tirando pelo do nariz enquanto a gente grava. Vamos falar quem? Vamos falar quem? Deixa Não, em fala paz, assim, o Max. Vamos achar que é eu, a porra aí. Foi do lado que você sente ou do que você não sente? filho da puta. Maldito, cara. De bom tirando pelinho aqui, mano. E o Não tô mangá? incomodando ninguém. E o mangá, Nossa, que e o horrível. mangá tem muita linguagem corporal, cara. Tem muita. E tem uns tropos que eles usam. Sempre tem algumas posições que eles sempre usam, que você reconhece, que é uma coisa bem carona de mangá mesmo. E que eu acho que, cara, não dá pra você negar que isso tem a ver com a própria tradição dramatúrgica dos caras. Você vai ver, o teatro japonês é muito expressivo em termos de corpo e tal. E esses exageros todos. E claro que o mangá absorve essas coisas. Acho que tem toda uma linguagem também que surgiu do mangá, né? De sinais gráficos e tal. Eu acho que tem uma série de recursos aí que essa galera que quer começar tem que entender e tá muito além de fazer as roupas descoladas. Eu acho que dá pra fazer. Eu já vi o Max fazer quadrinhos de coisas cotidianas simples, do cara de Brasil e ainda soar mangá. E a mesma coisa, eu vejo um pouco isso no Quack, muitas cenas que são bem tranquilas ali entre personagens e não é o visual deles que importa, assim, a estética narrativa que indica. Acho que foi uma coisa até que eu fui aprendendo também junto com vocês e hoje eu entendo um pouco melhor. Porque a gente montou o núcleo de mangakas da Draco e todo mundo tava meio que experimentando, porque a gente não tem uma tradição, não tem uma escola que a gente vai fazer e aprender a fazer quadrinhos aqui nos diversos estilos. Não tem. Você tem fragmentos, às vezes a gente dá um curso de roteiro, às vezes a gente dá um curso de desenho, mas, por exemplo, eu não cursei um curso de faculdade que eu pudesse aprender diversas ferramentas narrativas pra escrever para as diversas mídias que eu tenho interesse. Eu gostaria de fazer esse curso. Pode ser que a gente lance um curso assim. Tem uma coisa também que eu queria adicionar. Tem aquele canal que você me indicou, Rafa, o Entre Planos. Ele fala Ele também é Max. Isso, do Max também. E ele fala em um episódio sobre o conceito de ma, que é o conceito de vazio, que o Hayao Miyazaki usa e tudo mais. E eu acho que o mangá ele também tá nesse conceito de vazio, de ter pausas. E outros estilos é só narrativona, corridona. E eu acho que o mangá tem isso, das pausas. De às vezes você tem uma página dupla de um personagem pequenininho e um fundo branco. Ele tem momentos contemplativos, né? Exato. Que é o que se destaca até naquele material daquele cara do Homem que Caminhava. Que ele basicamente tira todo o resto e fica só a contemplação, né? O Jiro Taniguchi. Taniguchi, isso mesmo. Mas você vê Lobo Solitário, por exemplo, tem várias sequências que é
E normalmente no mangá eles costumam ter espécie de padrão, né? De ter um quadro pra ação e o outro pra o que os personagens sentiu padrão de quadro sobre diferente. isso. Então é tipo assim, aconteceu alguma coisa, o outro logo é como o rosto do personagem teve a reação daquele acontecimento. E aí acontece outra coisa, mesma coisa. Por aí vai. Eles já falavam de reações, né? Vídeos de reação antes do YouTube, né? que acontece a ação, aí aparece a reação de todos os personagens. É muito interessante. Isso, o mangá é um grande vídeo react. Desde os anos 40. Demais. Eu acho que é bem interessante de ver esse núcleo de mangakas que o Rafa tava comentando. É você entrar numa livraria, você vê nas bancas aí que estão mais perto dos grandes centros, os mangás da Draco junto com os mangás japoneses, né? E não só na presença física, como também no respeito do público. A gente sente aí no próprio público que gosta de mangás que essas obras brasileiras, por ter essa brasilidade, por ter essa coisa bacana, tem tido um apelo bem legal e tem feito o pessoal se identificar. A quantidade de pessoas que vai na nossa mesa, nos eventos, na Comic Con e fala que não parece brasileiro, é meio que a forma de dizer é meio estranha, mas no fim é um elogio, né? É um elogio. Não parece eu já porque me ofendi com isso e hoje eu acho beleza. Eles simplesmente estão acostumados a falar é igual a um estrangeiro. O intuito é esse. A gente... Eu já ouvi, e detalhe, às vezes eu escuto assim, nossa cara, mas muito louco esse material aqui do Rei Amarelo, isso aqui é Dark Horse? Aí eu falo, não, isso daí é Draco. Como assim Draco? A gente Draco que fez. Horse. Aí o cara, às vezes, já essa semana, esse final de semana, na Botantã falou, eu achei melhor que o material que eu tenho visto que tá saindo lá fora. Então eu acho que começa uma percepção diferente do trabalho da gente. Bom, últimas palavras aí, vamos fechar. Kaji, vamos lá, o que você tem a dizer aí pra fechar o programa sobre Quack? Sobre Quack. Eu tenho a dizer que pra quem é leitor, pra quem não é leitor, o Quack ele vai ficar por um bom tempo aí. Eu acho que no mínimo mais Mas porque você vai atrasar ou porque... Não. Ou porque vai sair muito. Porque vai ter vários volumes, né? No mínimo aí, a gente tem planejamento de 12 a 13 volumes. São 10 anos só pra juntar a equipe, né? E depois tem o Quack Shippuden, né? Tem o Quack Z,